Nasci, cresci, conheci uma pequena cidade. Ali vivi, estudei, tive amigos. Joguei futebol, brinquei, assim é a pequena. Saudades dos tempos áureos, jardim repleto de pessoas alegres, crianças, jovens, adultos, vivendo. Harmonia nas pessoas, amigos verdadeiros, rios, matas, peixes, tudo era belo. Lembro-me bem das ruas ainda de terra. Poeira, quando passava a boiada, cavalo, cavaleiros, berrante. Era só alegria, nada pensava. Quando chegava em casa, o carinho estava pronto. Mamãe querida me esperava na porta. Fogão de lenha, brasa incandescente, panela de ferro. Oh, cheiro bom! A fome era louca. Oh, tempo bom! Saudades da minha cidade, ainda pequena, mas com desacerto, um misto de vontade de voltar no tempo. Aqui quem vos fala é José Valdir Lopes, tenho 64 anos, sou nascido aqui em Quadra em 1960, nasci no sítio, na mão de uma parteira, que se chama Maria. Meu umbigo está enterrado lá no sítio e sou da Gema. Meu nome é Pedro José de Camargo, mas na quadra é Pedro Barduino. Se falar Camargo, ninguém sabe, porque tem bastante Camargo lá. Tem uns par de raças de Camargo lá, né? Eu me chamo Rubens Galvão Leme, nasci em Tatuí, porque a maternidade era lá, né? Fui batizado lá na igreja Nossa Senhora da Conceição, porque a quadra era um distrito, né? Então aqui ainda não tinha essas possibilidades. Meu nome é Maria Aparecida Vieira, tenho 72 anos, moradora em Quadra, nascida em Tatuí. Meu nome é Júlia Sofia Bruno Souza, tenho 14 anos. Meu nome é Adriana Cardoso e também tenho 14 anos. Então, eu sou nascido aqui, eu sou da época que essa praça aqui era tudo terra. A rua de terra, né? Nas ruas tranquilas de uma pequena cidade do interior, as memórias se entrelaçam com o tecido da vida cotidiana, criando um mosaico de histórias que resistem ao tempo. Cada esquina, cada casa, cada árvore carrega consigo lembranças de vida que moldaram o passado e ecoam no presente. Então a história da quadra está ligada às antigas Sesmarias. As Sesmarias eram concessões de terra na época das capitanias hereditárias no Brasil. Sim. E durou esse sistema de Sesmarias até 1822. Em 1822 o Brasil tornou-se independente de Portugal. Dom Pedro proclama a independência do Brasil. E aí esse sistema de Sesmarias acabou. Termina ali, né? Mas claro que a história daqui é anterior, e mesmo depois que acabou as Sesmarias, essa denominação, ainda muita gente continuava chamando de Sesmarias. Ou manteve essa denominação por muito tempo, especialmente aqui no interior, quase ninguém sabia que esse nome havia acabado. Quando a família do coronel Chico Vieira, né, ele tinha um irmão famoso também, né, que era o Cornélio Vieira de Camargo, era o irmão mais velho, e o Francisco Vieira de Camargo, conhecido pela alcunha de Chico Vieira. Então o pai deles recebeu uma fazenda, provavelmente as terras dessa fazenda eles não compraram, eles receberam de doação, né, e era muita terra, era bem mais de 1000 alqueires, né, de terra, que abrangia desde o bairro da Estância e pegava toda essa região que hoje tem a quadra, né? Tem aqui a cidade. Era tudo terra, não tinha praça, era só a igrejinha ali, pequena, e não tinha barracão, não tinha campo. A nossa praça lá era só terra. Quadra tinha só os armazéns, tinha uma farmacinha só. Farmacêutico muito bom. Senhor de idade já, mas muito bom. Melhor que muitos médicos daqui de Tatuí. Verdade. Melhor. Atendia bem, nossa. Não tinha. A única coisa que tinha mesmo que ajudava a gente era a escola. Sim. Pra comprar as coisas a gente tinha que ir em Tatuí. Não tinha nada.
E aí me lembro assim, ainda quando criança, tinha uns 5 anos, 4 para 5 anos, eu me lembro das nossas brincadeiras lá no sítio, né? Brincávamos de tourada, entrar dentro do pneu, rolar pneu. Então era assim uma festança, né? E após isso meu pai mudou para a cidade aqui, né? Que era distrito ainda, Quadra. E com 5 anos e meio por aí, eu já estava por aqui e me lembro que a cidade era muito alegre. Me lembro das festas do Bom Jesus, onde se reunia aqui 3, 4 mil pessoas e era tudo muito gostoso, né? As barraquinhas eram estendidas no chão como se fosse pano. Colocava os brinquedos ali para vender e nós éramos muito felizes, né, naquela época, porque existia a pureza, né, dentro de cada um. E o povo tudo unido, todo mundo tinha união. Você vê, você mora do lado, por exemplo, do lado dos vizinhos, eu não tenho intimidade com o vizinho. Naquele tempo não, você tinha intimidade com as pessoas. Nós engordávamos um porco lá, nós matávamos, nós ia no bairro vosso lá, repartir com vocês, um pedacinho cada um, ia na casa dele aqui, na sua, do Isaac, repartir. Quando eles faziam na casa dele, eles faziam a mesma coisa. Então, tinha união. Quando dava chuva de pedra, nós tomávamos toda aquela chuva de pedra. Não tinha como fugir? Não tinha lugar, não tinha casa. Agora eles têm tudo e acho que não tem nada. A gente ficava com só pedra, caíam pedras, você deitava no chão e ficava quietinho. Era relâmpago. A escola teve uma vez que caiu tudo as telhas por causa Nossa! das pedras que caiu. Sim. Em casa, né, o meu pai, a sorte que nós não demos na escola. Entramos tudo debaixo da mesa. Nossa! O telhado caiu tudo lá no sítio. Nossa. Caiu tudo debaixo da mesa. Meu pai com o puxado, minha mãe segurando os menor. E tinha amiga. Fazia brincadeira de roda-roda, não tinha celular para ficar ali com os olhos que nem gabiroba, eu falo gabiroba mesmo. Estas terras, elas pertenceram antigamente ao Convento do Carmo, que aqui no interior de São Paulo, acho que em 1718, a Ordem Carmelita veio para o Brasil desde o ano 1600 e pouco, né, na região de Pernambuco, época da invasão holandesa em Pernambuco. Sim, começou. Eles foram muito perseguidos, aí começaram a espalhar para Bahia, pela Bahia, Alagoas, Bahia, e foram descendo. Então, em 1719, eles teriam chegado aqui em Itu. Já existia uma pequena igrejinha lá, feita por moradores. Eram 2 irmãos que construíram lá uma capelinha. E essa capelinha, acho que era para Nossa Senhora da Candelária. Aí eles instalam um mosteirozinho, um mosteiro pequeno lá, né? Constroem uma igreja, que é a igreja Nossa Senhora do Carmo. E aí as terras das regiões todas passaram a pertencer à igreja do Carmo, né? A Ordem Carmelita. Aqui mesmo a fazenda do Paiol, que faz divisa aqui com Itapetininga, né? Essa propriedade era dos carmelitas. Eles vieram para Tatuí bem antes de 1780, eles já estavam ali em Tatuí, né? Tem inclusive uma igreja, São João Benfica, que fica lá na Americana. Então eles tinham todas essas propriedades aqui. E os carmelitas não aceitaram, não quiseram, eles acharam que era uma invasão da propriedade deles. Então eles começaram a querer expulsar as pessoas, né, que vieram se instalando por ali, e reclamaram junto ao imperador. Não, ao príncipe regente, Dom Pedro, que ele era ainda príncipe regente no Brasil. Né? Então eles recorreram ao príncipe regente lá no Rio de Janeiro, e o príncipe mandou que o capitão Mor de Itapetininga, que já tinha a freguesia de Itapetininga, né? Que viesse para Tatuí resolver essa questão. O juiz, né, espécie de um juiz, Mor, né, que representava o governo imperial, então, né, o governo regencial, ele vai fazer lá a divisão das propriedades, né, e vai fazer com que os freis aceitem
aquele trecho, aquele pedacinho ali, né? Uhum. Então eles compram aqueles pedaços ali e constroem algumas casas para as festas de ano, que eles faziam em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Sim. Uhum. Como teve esse conflito, o Brigadeiro Jordão, que é famosíssimo, amigo pessoal do imperador, né? Nascido em São Paulo. Sim. Caminho, descaminho, passos lentos em pedregais, sentimento de solidão, mas reflexão presente daquele que lutou sempre e nunca se ausentou da família. Sol quente, cabisbaixo, chapéu protegendo-lhe o rosto, contando seus passos. Homem do campo, botina nos pés, calo nas mãos, assim é você, caminhando, lutando por dias melhores, sempre sonhando sem desanimar. Hoje está difícil, amanhã será melhor. O tempo meu, e de muitos do meu tempo, com 10 anos de idade eu trabalhava na roça. Vinha na escola, mas chegava na casa, da onde nós morávamos até na quadra dava quase 8 quilômetros. Nós vinha de a pé e voltava a pé. Tá muito mais fácil porque tem ônibus para buscar, né? E nós vinha a pé. Chegava em casa 1h, quase 1h30 da tarde, almoçava, comia dazinho do fogão com lenha, tava quentinho. Mas a enxadinha já estava na roça que a minha mãe levava, para mim e para minha irmã. Para nós trabalhava na roça, desde 10 anos de idade. Não tem essa mordomia hoje de chegar em casa, joga os cadernos ali, pega o celular e fica no celular, nem comer não vai, fica no celular. No nosso tempo não tinha. E muita gente do meu tempo fazia isso. Trabalhava na roça. O serviço da roça, serviço pesado. O lugar que nós morávamos era difícil para trabalhar, porque era um lugar tudo acidentado, pedra, cepo. Era duro de trabalhar mesmo. E cansava, né? A pessoa andava o dia inteiro atrás de uma parede de burro ali no chão, tombando no chão. Não é igual hoje que o cara senta em um trator e, né? É ali, pegar uma tirinha assim de terra e virando. Então, você cansava, né? Eu venci, aposentei em 2000. Em 2000 eu aposentei, faz 24 anos já. Mas sofri. Eu trabalhei mais aqui em Tatuí trabalhando empregado, do que eu trabalhava na roça. Trabalhei demais, porque eu trabalhei em serviço pesado, trabalhei em cerâmica, casa de material de construção. Eu era motorista, mas tinha que carregar e descarregar para fazer entrega. Então era serviço bruto também. Tudo lá, se ficava doente, tinha que ir lá. É que nem eu, quando fui ter o meu primeiro filho, foi sabe no quê? Foi numa perua Kombi que o pai do Valdir me levou. Minha mãe carregando eu para mim ter o filho lá. Eu mesmo, eu fui em cima de um caminhão, e minha mãe contava, em cima de um caminhão, e eu quase para nascer, chega lá, fui puxar para nascer. Sofri muito mais. E eu tô aqui. Deus me deu a vida, e os outros todos a morte. Só sobrou um lá e eu, de Marta. E aqui em Quadra eu fiz o tão famoso grupo, né? Na época era o grupo, né? Entrei com 7 anos. E aí, passou-se os anos, terminei o grupo. E aí eu tive que sair de Quadra, fui para Itapetininga fazer o ginásio, né? Ginasial no Colégio Agrícola. E aí lá fiquei por 4 anos. Lá eu aprendi a jogar xadrez, era futebol de salão, jogávamos basquete ainda na terra, futebol de campo, corrida de 100 metros. Enfim, lá eu aprendi a viver em comunidade também, né? No Colégio Agrícola. Mas quando criança, minha mãe levava a gente no rio para pescar, porque lá só criava galinha, era a vela, tudo com aqueles galinha, lampião de querosene. Era luz de querosene. Uma lata dessa de leite ninho, daí eles faziam um canudinho assim, nessa altura assim, um charuto de pano por dentro, colocava no querosene lá dentro, tapava e acendia, a luz era assim. Mas no sítio eu não dormia muito cedo, porque reunia na casa do meu pai, os vizinhos, todo mundo, e ficava sentado lá na frente, tinha um baldrame nos
uns 8 metros de comprimento assim, nós ficava na frente da casa assim, ficou escuro ali, conversando. Aí a mãe sempre fazia um bolo, né? Levava pra gente comer lá fora lá. Nas varandas das casas antigas, os mais velhos se reúnem para contar causos e lembrar de tempos idos, repletos de simplicidade e calor humano. As crianças correm, brincam livremente como se não houvesse o amanhã. A pureza e a leveza da vida nos tempos antigos que servem como base da nossa sociedade e família. A quadra, antigamente, a energia era movida por um gerador, e esse gerador era movido a diesel. Então se ligava ali quando escurecia e desligava ali por volta das 10 da noite. E as luzes eram como se fosse um tomatinho vermelho, né? A gente mal conseguia enxergar direito um ao outro no meio da rua. Mas era o que tinha na época, né? E aí foram mudando o tempo e essa base onde ficava o motor, ficava ali atrás, onde é o correio agora. Bem no meio do quarteirão ali. Era o gerador, o motorzão a diesel, que girava, fazia energia só para abastecer a quadra também, né? Que era pequenininha. As casas e a luz da rua. Podia ser o dia que fosse, a luz funcionava até 10 horas da noite, porque era o motor a diesel, tocava a energia até 10 horas. Podia ser dia de festa comecia lá, né? Porque, apesar de ser aquele tempo, o sítio tinha muita gente, vinha muita gente na festa quadra, muita festa boa. Mas a luz elétrica era até 10 horas da noite, cedo. O povo ficava andando para a rua, para o escuro, viu? Verdade, pode perguntar agora que é isso aí. A primeira energia elétrica aqui na quadra. Então era movida a diesel, com gerador, com os postes de madeira e com lâmpadas bem pequenas e pouco se clareava. Mas aí o tempo foi mudando, entrou o prefeito de Tatuí, que ele tinha uma desenvoltura na questão de desenvolvimento, que era o senhor João Lisboa. Ele trouxe à tona assim, o desenvolvimento para a quadra, pensando ali em trazer energia elétrica para o município, onde aqueles que eram contra ele na política falavam que ia trazer de cipó. Era assim, toda uma piada um com o outro, mas não. Ele realmente trouxe a energia elétrica para a quadra e foi instalada ali geradores, transformadores, aonde está realmente hoje o SAMU. Aonde está o SAMU, ela tinha uma casinha que se chamava cabine de força, e ali tinha uma pedra também de concreto que era assentado o transformador, aquilo que transformava a energia que vinha de Tatuí. Ali começou-se o desenvolvimento, veio energia elétrica para a quadra, e ficou muito legal nessa administração do senhor João Lisboa, né, do então prefeito João Lisboa, no qual eu admiro muito. E não só esse benefício ele trouxe para a quadra, mas também ele foi grande idealizador de colocar a estrada num rumo de linha reta. E tinha donos de propriedade, à época, que não queria que passasse pelo seu sítio. E aí o João Lisboa, ele subiu na máquina patrol e ele vinha com o patrulheiro e fizeram, inclusive nós temos uma linha reta até o Guarapó. Vocês podem notar que a estrada da quadra hoje é tudo em linha reta, porque o João Lisboa teve essa ideia de fazer esse tipo de estrada. Em relação ao nome da cidade de Quadra, eu ouvia falar assim antigamente, lá por 1920, 1915, eu ouvi história, né, do meu avô. Meu avô nasceu em 1890
E por que quadra, né? Muito se fala quadra, não tem sentido. Tá certo que eu até concordo mais, ela tem um porquê de ser quadra. A história que eu ouvia, que ali próximo, de frente ao cemitério, do terreno à esquerda, ele tinha um armazém antigo e tinha uma raia que se chamava quadra. Nunca se falava vamos para a raia, não existia esse nome, era quadra. Então, quando se combinava o pessoal do sítio que tinha cavalo para correr, eles marcavam a corrida na quadra, que era então a raia. Então eles vinham, vamos para a quadra, vamos marcar para a quadra, sábado e tal, e ficou o nome quadra por esse motivo. Então esse é o que me falavam o povo de antigamente, era a tal quadra, que era então a tal raia, que saía a corrida de cavalo. Todos marcavam a corrida de cavalo na quadra, onde tinha um armazém ao lado. Então essas cidades que hoje é Cesareolândia, Quadra, Porangaba e Torre de Pedra, pertenciam às terras do Brigadeiro, então agora, né? Que antes eram das terras da igreja, porque as terras no Brasil, elas só começam a ser legalizadas, documentadas a partir de 1850. Em 1850 surge a lei de terras no Brasil. Só depois, né? Mais tarde um pouco, e essa história não é história oficial, essa que eu vou dizer agora, que havia uma fazenda que tem ali bem próximo onde é o posto de gasolina, no cemitério. Ali havia uma propriedade, um rico proprietário chamado José de Campos. Esse homem, ele era conhecido como Campim. Ele era também amigo do coronel, né? Tinha ligação, a propriedade dele era bem grande. Mas aí, nesse lugar, aqui do Campim, ali é uma terra bem plana. Ali havia uma raia de corrida de cavalos. Que os moradores aqui se divertiam, né, com algumas coisas. Uma delas eram corridas de cavalo. E outra era jogo de maia, né? E jogo de búzios. Então, quando eles se encontravam, eles faziam esses joguinhos, essas brincadeiras, né? E certamente alguns outros tipos de jogos, né? Provavelmente até jogos de cartas, né? Então, esse espaço onde se faziam as corridas de cavalo era chamado de quadra. Há quem diga, ou há quem dizia antigamente, que o nome da quadra vinha daí. As pessoas diziam, vamos para a quadra, vamos para a quadra. E aqui ainda então seria pousada do Bom Jesus das Palmeiras. Mas a história oficial, e essa que está nos anais da história, né, que tem no Palácio lá em São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, em arquivos do governo, o nome quadra seria derivado de uma quadra de terras que o coronel cedeu para a construção que ele mesmo construiu, a capela do Bom Jesus. Então, na história oficial, se for buscar nos arquivos, vai encontrar que a quadra tem o nome da quadra que o coronel doou, quadra de terras que ele doou para a construção da igreja. E a capela de tábua era bem onde é o cruzeiro, em frente à igreja do Bom Jesus, né, que hoje é uma paróquia, né, a paróquia do Bom Jesus, onde tem aquele cruzeiro. Ali era a chamada pedra fundamental. Então é por isso que ficou aquele cruzeiro. E quando foi construída a igreja de alvenaria, né, que é essa que tem, ela foi construída em 1927, a primeira parte. Se vocês olharem, vocês verão que a parte mais estreita dela é de 1927. Ela foi feita atrás da igreja de Tábua, que era o espaço que ainda tinha, que era a quadra, oficialmente, né, a quadra que o coronel doou. Porque as terras depois dali, né, depois daquele espaço onde tem a parte mais estreita, a igreja fica mais larga, tem duas portinhas laterais, ali havia já uma cerca e ali já pertencia a outro proprietário. E só foi doar o pedaço, né, foi comprado, inclusive quem comprou as terras
para fazer a ampliação da igreja foi o Francisco Lobo. Então, o Francisco Lobo comprou do proprietário, que se chamava José Camargo, ou José de Camargo, era o proprietário das terras aqui. Então ele era proprietário, como ele não quis doar, o senhor Chico Lobo comprou e doou para a igreja. Aí foi feita a ampliação, concluída em 1957. Então, em 1957 que ele construiu a parte maior, a parte de trás ali, né? E aí emendou tudo. Entre o soar dos sinos da igreja e o canto dos pássaros ao amanhecer, as memórias e lembranças das vidas daquela pequena cidade do interior se entrelaçam como fios de uma teia, tecendo a história de um lugar onde o tempo parece ter outra dimensão, onde o passado e o presente se fundem em uma eterna dança de lembranças que perpetuam a essência daquelas vidas simples e singelas. Esse sino ele foi importado da Itália por uma companhia importadora de São Paulo, que está gravada no próprio sino. Tem uma data que está bem apagadinha, mas que ainda eu consegui ver, 1870. Né? A família que construiu esses sinos, ela se mudou para o Brasil por volta de pouco depois, 1870, 1880. Parte da família italiana veio para São Paulo. E aqui no Brasil também construíram sinos. Mas esse daí, ele ainda veio importado de lá, né? Eles faziam importações e aí geralmente importavam bastante, e sino de igreja não vende muito, né? Provavelmente esse sino ficou um bom tempo lá e o coronel foi e comprou esse sino nessa companhia importadora. E a gente pode ver que ele é um sino com símbolos religiosos, né? Então ele é feito exclusivamente para a igreja, e ele é um sino com afinação. Ele tem uma afinação perfeita. E, inclusive, essa família que construiu esses sinos eram, na época, os mais famosos fabricantes de sino, por causa da afinação, que depende ali da espessura, né, do metal, ele é bronze, né? Da quantidade de bronze que tem, ele é feito com ligas, mas o bronze é a liga principal, e esse daí tem quase totalmente em bronze, né? Fabricado em bronze. E um bronze de ótima qualidade, com uma afinação perfeita. Então é um sino especial, e ainda tem toda uma história, que ele foi trazido para a capela em 1912, né? Então ele foi badalado pela primeira vez na missa inaugural da criação, da inauguração da criação do distrito de Quadro. Eu morava ali de frente do posto. Ali? É para o posto ali? Sim, ali, né? Ali, então eu ia na escola. Trabalhava na Bordon, à noite eu estudava. Ah, era assim. Porque nós não tinha essa liberdade de ir para fora. Sim, entendi. Eu fui no colégio interno. Antes de eu começar a completar 19 anos. Eu fui no colégio interno. Trabalhava e estudava, né? Tem o Gonzaga, eu acho que ela lê. O Gonzaga dava aula até pouco tempo para vocês, né? Não sei se dava aula para vocês. Professor Gonzaga? É. É que agora ele está aposentado, né? Ele mora no sítio. Então ele que dava aula pra gente.
eu fui para Jacareí, né, estudar o ensino médio. Lá fiquei por 3 anos também, aprendendo a desenvolver projetos na área da agricultura, porque era o colégio agrícola, né? Era começo de tudo ainda, onde era muito arcaico ainda a nossa questão de plantações, semente, pH de solo, o que se usava se era inseticida, naquela época nem existia, plantadeira, ainda era plantadeira de mão. Então a gente estava começando a desenvolver através de professores ali novas técnicas, né? Onde se começou a criação de frangos. Então eu sou dessa época, né? A gente cuidava dos porcos, né? O landrace, as primeiras raças que chegaram, e das gercinhas, das vacas leiteiras. Então ali se iniciou um conhecimento no mundo do agronegócio, do agro em si e da pecuária. Na época, ainda os agricultores não valorizavam os técnicos agrícolas ou os técnicos agropecuários, né? Eles achavam que tudo isso era arcaico, coisa de louco, você fazer análise de terra, você plantar sem adubo, né? O pessoal não acreditava muito no NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, né? Achava que derrubar mato, queimar, plantar abóbora, aí vai dar abóbora pra caramba. O milho, na época, se dava 70 sacos por alqueire, hoje milho dá 500 sacos por alqueires, né? Milho vermelho, milho branco dá um pouquinho menos. Então a tecnologia foi difundindo depois que foi entrando os engenheiros agrônomos, né? E os técnicos não eram valorizados. E hoje os técnicos são valorizados. E, por exemplo, se eu plantar uma roça antes de vocês, e ela vai produzir antes mesmo. Plantei primeiro, você passava, estava com o milho verde, você passava, quebrava. E eu passava, nem ligava. Hoje você faça isso para você ver. Por causa dos picos de milho, você toma um tiro. Certo? Então, eu acho que o povo perdeu mais o amor do outro, perdeu mais a confiança. Foi convocado, mas ele tinha 24 anos. Ele foi convocado, Sim. Só que ele não era casado. Foi antes de casar. Antes de casar. Então, em 1942 ele foi chamado. Sim. Ele ficou 2 anos em Guape, 2 anos no Rio de Janeiro. Quando ele foi para ir lá para a guerra, Sim. aí deu uma leita lá. Aí o médico falou para ele: eu sei que é seguir viagem mesmo com uma leita, Sim. só que você vai morrer na viagem, porque são 16 dias de navio. O médico avisou ele, né? Ele sempre contava pra gente. E a mãe dele fazendo promessa aqui para Nossa Senhora Aparecida para ele não ir. Aí ele pegou todos os papéis que eu mostrei para vocês, e o médico liberou ele, que ele veio embora. Daí ele veio embora, ele morava aqui nos Vales, aí ele veio, chegou na minha avó, eu vim embora daqui, foi liberado. Sabe quantos sacos de roupa dele foi? 3. 3 sacos de roupa? Ele contou, 3 sacos de roupa que foi. Que era 16 dias de viagem, né? Muito longe. Agora não, você pega uma vai rápido. Então, essa cidade, né, ela tem uma história talvez não muito rica em detalhes, mas ela foi também erigida, construída, né, pensada a partir de uma história muito anterior, muito mais antiga, que vem lá desde o tempo das Sesmarias. E aí tem os bairros da cidade, né, os bairros que vieram depois, inclusive no brasão da cidade de Quadra, tem 4 cruzes. E há quem diga que isso faz referência, né, a essa quadra. Mas as cruzes
tem uma que é a Cruz de Cedro. Que é o barro. Lá havia uma árvore que caiu alguns anos atrás, né? Mas é uma árvore centenária. E essa árvore ela teria sido plantada primeiro por uma cruz. Teria acontecido um acidente, um carro de boi, um homem tinha um filho, uma criança, e eles pararam naquele lugar para descansar, para comer. E a criança teria ficado debaixo do carro de boi por causa do sol. E os bois se movimentaram, teriam se assustado com alguma coisa e andaram, caminharam. E o carro de boi passou por cima da criança e matou a criança. E aí o pai, depois, né, de algum tempo, ele veio e trouxe uma cruz feita de cedro. O cedro, ele pode brotar, ele é uma árvore que, se cortar um galho e plantar esse galho, né, de forma destaca, ele pode brotar. Então teria sido numa época de chuva, né, no mês de janeiro, que antigamente chovia muito, ele teria colocado uma cruz feita de cedro, então madeira verde, né, naquele local, e essa cruz brotou e se tornou uma grande árvore, né, e aí marcou o local como Cruz de Cedro. Perfeito, olha isso. Daí vem a origem da Cruz de Cedro. Né? O bairro, o bairro da Estância, como era chamado, é onde tinha a casa do coronel, né? Chico Vieira, então era chamado de Fazenda Estância. Né? E ali se plantava muito café também. Depois passou a ser conhecida por Cafezal e atualmente Vista Alegre. Esse bairro então passou por 3 denominações. E aí o bairro do Guaraná era um local que tinha muita guarânia. A guarânia é uma planta nativa e ela dá umas folhas bem compridas e dá um arbusto assim baixo, uns 3 metros, 4 metros de altura, e dá umas folhas bem compridas. E essas folhas cortadas e deixadas desidratar, era utilizada para fazer corda. Então eles trançavam essas folhas e servia para fazer corda, para fazer amarrar barrotes das casas feitas de barro. O barrote eles cortavam madeira no mato, né, madeiras finas, e faziam um trançado de madeira para fazer a parede. E amarravam com essas guarânias para depois botar o barro, né, para criar essas paredes. Então esses barrotes chamavam-se barrote porque segurava o barro enquanto ainda estava mole. Secava, depois formava a parede. Né? Aí pronto, né? Como essa planta é um nome tupi-guarani também, se chamava guarânia, né? Mas as pessoas chamavam de Guarana. Daí vem o nome Guaraná. Aí estaria faltando né? Porque seria o bairro do Guaraná, o bairro da Vista Alegre atual, o bairro da Cruz de Cedro, e outro bairro seria o bairro do Guarapó. Né? Que esse sim foi uma antiga propriedade que pertenceu, né, às terras da igreja dos Carmelitas. E depois ao Brigadeiro Jordão. Então essas histórias, né, não são histórias oficiais, mas o brasão que está na bandeira, ele tem essa representação. Lá tem uma cumbuca, seria uma panela, né? Essa panela seria dos antigos tropeiros, né, que passavam, então eles se alimentavam, né, faziam fogo de chão, botavam a panela para cozinhar alimentos, a panela representa isso, né? A cidadela, que representa a cidade, né, representando as antigas cidades, né, medievais, por ser uma história antiga, então uma representação de uma cidadela. O que tem na bandeira também é o milho e o café. O coronel Chico Vieira era um homem bastante progressista, ele viajou diversas vezes para a Europa de navio, e ele exportava produtos da sua fazenda aqui. Tinha muitos meeiros, né? Meeiros eram pessoas que arrendavam um pedaço de terra e aí produziam e entregavam parte da colheita para o proprietário. Era uma troca, né? Ele ficava com parte da colheita, que o coronel comprava, né? E a outra parte que era dele, e as terras que também ele mandava cultivar. Então ele vendia café, principalmente café, na França. Né? Ele participava da Bolsa de Valores em Santos. Então era exportado pelo Porto de Santos o café, e ele foi diversas vezes à França. Né? Talvez outros países europeus também, né? Mas a gente sabe que ele tinha mais assim um contato com a França, onde ele vendia seus produtos. Ele exportava milho também, exportava café. Para a Europa. Então ele era uma pessoa bem assim sociabilizada. Né?
Que nem eu falei pra você, nós tinha um time de futebol lá no time dos Nunes, time de sítio, só roceiro, só trabalhador da roça mesmo. Disputamos um campeonato de Guarita, os times da região lá, ficamos em segundo lugar. Aqui o time é bom, time de sítio é time bom. Todo mundo da roça, não tinha ninguém, naquele tempo não tinha. Quadra, o que era? Quadra era uma molinha. Tinha jogador. Se é hoje, era profissional. Ver esses times jogar, esse profissional nosso jogar hoje, se fosse do nosso tempo, tinha os par dele que era profissional. Jogava e não é dizer, jogava e dava entrada assim para quebrar, você jogava na bola, jogava bonito. Então me divertimos muito. Certo? A fase boa, trabalhava na roça semana inteira. Eu comecei a jogar bola com 19 anos. Porque já tinha casado, eu casei com 18. E tínhamos as nossas brincadeiras de futebol, né? Era na terra batida. E a bola era a bola de meias, né? A gente ia rolando meia em meia e tal, até que ela formava umas bolinhas pequenas. E ali a gente brincava, tudo descalço, né? E poeira se levantava, a gente ficava tudo sujo. E suava pra caramba, fazia 2 golzinhos de tijolo. E ali a gente começou as brincadeiras da gente, né? Nos recreios, às vezes iam pega-pega, briga, aquelas coisas todas, coisa de criança. Mas era muito bom, porque vivíamos a verdade, né? Nós não tínhamos tecnologia, era uma coisa tão... tudo era novo para nós. Então o futebol era a coisa mais graciosa dentro da escola, a gente esperava chegar o recreio para a gente brincar. Então eu acho que do meu tempo e de muitos colegas que já perdi e faz falta, eu acho falta. Lembro todo dia dos companheiros que nós tínhamos, que nós entrava no campo dando risada e saía dando risada, nada um de cara feia com o outro, discutir com o outro porque fez uma jogada errada, não. Era gostoso. Diversão, união. Conversar com todo mundo, com pessoa de idade, com moça, com mulher de idade. Não tinha problema nenhum, certo? Tinha respeito. Se formava aí um grupo de pessoas, 5, 6 pessoas, sempre tinha um pé de taioveira ali, tá bem próximo do cemitério, mais pro lado esquerdo lá, e o pessoal ia com enxadão para procurar lá um pote de ouro, né? E isso, eu tinha amigos meus que já, né, do meu tempo antigo, eu já não sou criança mais, que eles participaram disso. E não só ali, em outros lugares, né? Se achava que tinha pote de ouro, que tinha muito dinheiro enterrado. Como se dizia, a estrela caiu, marcou aquele lugar, lá ia o pessoal de noite, sempre depois da meia-noite, com enxadão, com enxada, procurar o tal ouro, né? E agora eu cuidava com o Maria Lourdes, não entendendo? Foram as duas lá, cavocar lá pra tirar atrás de riqueza, que estavam desacorçados, todos ser pobres, né? Foram lá do que começaram a colocar, quando descobriu o negócio lá, que daí eles iam pegar uma archa pra tirar, né? Só com uma ventania no calipeiro e na laranjeira, cara, num laranjal, né? Daí, ficaram morrendo de medo, o vento batia, o gaio estava batendo na costa dele, de tanto vento. Só ali que ventava, no outro lugar não ventava. Estava tudo parado as árvores. Daí vai embora, Nadir, tá louco? Puxaram a terra e correram e foram embora. Porque não é pra pessoa, não é. Não conseguiram, porque não adiantou. Quem tirou, ninguém sabe, nem porque diz que tinha. Eles tentaram ir por eles mesmos, né? Porque tem a pessoa certa, né? Mas isso é muito raro, né? Porque antigamente os fazendeiros, os ricos, lá enterravam o dinheiro, o ouro, né? E antigamente não tinha ladrão igual hoje. Mas o povo antigo era sistemático, né? Cada um tinha um.
um jeito de vida. Uhum, é verdade. Tem um que era mão aberta, coração bom, tinha outro que já era do coração duro, já era meio, né? Esse caso é caso acontecido, que aconteceu muitas vezes. Aham. E esse da comadre Nadir aconteceu, porque eles foram lá. Tentou Por descobrir isso são isso mortos aí, já tudo. não conseguiu. Uhum. Olha. Não conseguiu isso. É a pessoa certa, né? A pessoa certa. E a comadre Nadir foram, e era longe da onde eles moravam, não? Eles moravam ali no Arto, para ir lá na divisa do Leme, que era lá o lugar. Era uns 3 quilômetros. Longe, só as duas meninas, de tardezinha ainda. Caramba. Ah, foram embora. Desistiram da riqueza. Eu prefiro Mas, ficar pobre do que... Prefiro ficar pobre mesmo do que riqueza, assim não dá certo, né? Não dá. E um deles eram 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Júlio Lobo e Benedita. Esses que tinham muito ouro. E aí, só da parte deles, só ficou uma herança no nome desses 2, porque eles eram irmãos, eles tinham filhos, né? Sim, claro. Mas eles adotaram uma criança e criaram essa criança. Olha. E aí essa criança passou a naturalmente ter o sobrenome deles, Lobo. Aí, inclusive, esse moço, né, que ficou moço, Sim, herdou todas as terras, Aí mas segundo tudo, o que ele contava, eu mesmo que conheci esse homem, que era o Francisco Lobo, conheci ele e eu ouvi as mais velhas perguntando: seu Chico, e o tesouro, Chico? Falei assim: olha, não sei o que fizeram com o tesouro, aqueles velhos caducos, sumiram com o tesouro, enterraram, não sei onde, não achei mais. Porque uma vez ele achou o tesouro. Chegou a achar o tesouro. E a minha mãe vinha na casa, porque esses 2 moravam lá perto do Rio do Braço, lá no Barreiro. Ah, no Barreiro. No Barreiro. Aí eles vieram aqui morar aqui na quadra e moraram numa casinha, bem em frente à academia ali. Casinha. Sim, Ali eles moraram ali. E aí, eles, antes deles virem lá do sítio, lá eles enterraram esse dinheiro no meio do pasto. Olha, foi lá assim. longe da casa. E esse homem, o Chico, né, que era o criado deles, foi lá, acho que precisava de uma madeira lá para pôr na cerca. Ele viu aquela lasca no meio do pasto, arrancou ela e pôs na cerca. Aí quando foi um dia, eles vinham na missa, porque missa tinha de vez em quando, né? E o padre falou que quem enterrasse dinheiro ia pro inferno. Aí eles ficaram desesperados, os 2. E foram procurar, né? Quando olharam, cadê a lasca onde eles tinham colocado, né? Que era uma madeira, uma lasca de madeira. Pra saber onde pra era. saber onde era. E agora? E andava e procurava. E esse homem, o Chico, né? Viu e falou assim: o que é que aqueles velhos tontos estão fazendo lá no meio do pasto, meu Deus do céu? Diz que foi lá. O que é que estão fazendo no sol aí, né? Ele falou assim: não, é que nós enterramos o dinheiro aqui e agora não está mais aqui a madeira. Ele falou assim: eu tirei a madeira. Tirou a madeira e agora? Como é que nós vamos saber? Ele disse: não, você onde é, né? Aí foi lá que ajudou, cavou, tirou, que eram 2 potes de barro, que eles guardavam dentro do pote de barro. Caramba. Aí esse homem, o Júlio, ele era marceneiro, fazia carroça, fazia carro de boi, era um marceneiro. Ele fez uma caixa de madeira muito bem feita, com cadeado, naquela época cadeado não era muito caro. Sim. E aí eles vieram aqui para a quadra e trouxeram esse dinheiro. Olha. E ele morreu depois e ela ficou, a irmã ficou, e aí ela ficou e a minha mãe, mesmo que era criança na época, veio na casa e a minha avó, né, que era a mãe da minha mãe, chamava-se Maria Amália, ela falou: Maria Amália, vem aqui pra você ver, pra me você ver, né, a caixa de dinheiro que nós tinha, que agora é meu, né, tomou posse, né? Puxou, falou: vê se você consegue erguer, falava desse jeito, sabe? Diz que, nossa, pesadíssimo. Pesava acho que quase 100 quilos de ouro, só ouro, moeda esterlina. Só ouro, mas nossa. Moeda esterlina, moeda inglesa, né? Sim. Foi numa primeira segunda-feira de agosto, Sim, isso. que no sítio todo mundo guardava como um dia desastroso. Não um dia santo, um dia desastroso, que não é permitido fazer nada. Que os dias santos, que era dia santo de guarda, assim, nós guardávamos no sítio. Né? Mas aí, Esse dia era um dia, na primeira segunda-feira de agosto, é um dia desastroso que a turma falava. Eu não sei por que é o motivo também, não sei. Sim. E nós ia jogar o time nosso do Nunes contra o time da Vileta. E esses 2 times tinham distância um do outro, aqui na matriz. Sim. Pertinho no outro.
Tudo colega, tudo colega. Até 3 horas da tarde eu estava com o cavalo enfiado para mim ir, meu pai chegou. Onde você vai? Eu falei, vou lá na Vileta jogar bola contra o time da Vileta. Ele falou, não, você não vai, pode soltar o cavalo que você não vai. Eu já era casado. Eu podia dizer para ele, não, o senhor não manda em mim. Eu sou livre. Não abri a boca, peguei a chuteira, guardei, desenciei o cavalo, sortei e não fui. Outro dia, 10 horas, eu soube que quebraram o meu colega. Quebraram a perna dele. Quase morreu. Morreu porque... E esse rapaz, esse senhor, morreu ali no Parque Três Marias. Ele morava no Parque Três Marias ali. Veio embora de lá também. Trabalhamos junto no Chigueiro. Então, daí meu pai disse assim, você não podia ser para você, porque eu era esperto, certo? Eu era ligeiro. Para você marcar eu, você tinha que ser ligeiro também, senão eu não marcava. Então o pai falou assim, não podia ser para você uma butinada dessa. E lá não tinha recurso naquele tempo. Não tinha. A única solução era Sorocaba. Aqui em Tatuí não tinha. Santa Casa de Tatuí não tinha, fraquinha. Não tinha nada. O samba caipira, ele era interessante porque ali o João Guitão sempre estava disposto, o João Paçoca, o João Paçoca abria a porta de sua casa para que pudesse ter o baile do samba caipira. E ali a gente amanhecia, sambando, dançando gostoso, era maravilhoso, tudo muito inocente, porque eles eram inocentes. Ali eram umas letras muito lindas, né? O galo preto apanhou do carijó, atrás daquela montanha tem aquelas letras assim maravilhosas, que da inocência, cara, da pureza que vinha das entranhas do João Guitão, porque ele que era o que fazia as letras, que ele compunha as letras, ele que colocava a música. Então, e ele saía não só na casa do João Paçoca, mas em outros lugares, né, distante, que a gente ia de perua, e lá a gente se divertia, era a nossa diversão. O samba caipira fez parte da nossa mocidade, da nossa juventude, era a nossa atração aqui, e às vezes ficou esquecido no tempo, não é? De repente você vem à mente, porque isso foi importante para nós, foi importante para o distrito, foi importante para o município, porque eles fizeram parte da sociedade, eles fizeram parte da nossa juventude e trouxe para nós, agregou para nós valores para a sociedade, ensinando algo que era muito importante, cara. Em termos de diversão, entendeu? Tinha fogueira, ali se divertia, mas assim, todo com respeito entre famílias. Então era a família, né, que ia para o samba caipira. E você acha que é importante a história da sua avó, de tudo o que ela passou também, de toda a família, para você ter essa vida que você tem hoje? Sim, se não fosse isso, eu não estaria nem vivo. Aqui na quadra tem bastante coisa pra fazer, só que não chega muito longe, pelo fato de ter uma coisa que barra. Onde eu moro lá, onde eu moro agora, antes era tipo, bem pequeno, sabe? Aí a quadra que tinha menos gente do que atualmente tem. Então, basicamente todo mundo de uma cidade veio pra cá, que era tipo meio que como fala, uma fazenda que a gente mora agora era abandonada. Aí eles vieram e se aprofundou ali pra criar tipo, uma vila. Aí veio bastante gente pra cá e que a cidade expandiu um pouco mais também. Eu acho que nessa parte de educação tinha que ter mais coisa voltando pra internet, tipo informática, essas coisas que são que as pessoas aqui na quadra se interessam. Informática, mecânica, indústria, então são mais essas coisas que só tem pra ir, não tem pra cá. Informática, ciência. Tudo que envolve tecnologia também, você gosta? Tudo. Entendi.
Você se interessa por esse ramo? Assim? Só por agora que eles deram um curso, que a gente vai daqui pro SESI pra gente aprender. É muito complicado, porque às vezes é tarde e... Venho vindo de tão longe, cansado de caminhar. Venho vindo de tão longe, cansado de caminhar. Eu chego na sua presença, quero sua licença pra mim começar a cantar. Chego na sua presença, quero sua licença pra nós começar